Bem-vindos a mais um áudio texto, tema de hoje, totalitarismo. Hoje estudaremos os regimes totalitários. Os regimes totalitários foram muito fortes durante o período entre as guerras mundiais e evidenciaram o enfraquecimento dos ideais da democracia representativa nesse período. Tais regimes foram de caráter político e existiram na primeira metade do século XX. Baseavam-se no totalitarismo, um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Dentro do sistema totalitarista, o líder ou partido político detém amplos poderes sobre a vida pública e privada e, assim, representam o Estado. Os regimes totalitários baseavam-se em um forte militarismo que servia muito para intimidar e calar as vozes dissidentes. Junto do poder de intimidação, o totalitarismo apoiava-se em uma intensa propaganda ideológica, com o objetivo de doutrinar a população e ressaltar as supostas benfeitorias realizadas pelo regime. Outra marca importante e muito associada com o militarismo era o terror. O terror dentro dos regimes totalitários era utilizado para perseguir os opositores. Não havia quem se sustentasse enquanto oposição. Uma questão interessante para compreendermos o tema é como surgiu o totalitarismo. O auge do totalitarismo aconteceu nas décadas de 1920 e 1930 na Europa, e o surgimento desse sistema político está diretamente relacionado com as consequências do pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento marcante na história mundial, e ao fim desse conflito, o saldo deixado foi o saldo de destruição e de morte. Muita crise, muita fome, tanto política quanto econômica, tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico, havia uma grande destruição. Após a Primeira Guerra Mundial, a destruição material e a quantidade de mortos tinham alcançado níveis sem precedentes. Além disso, o desfecho do conflito havia deixado uma série de ressentimentos. O crescimento do comunismo atemorizava as classes médias e altas na Europa Ocidental, e as crises econômicas afetavam todos e levavam os países à falência. Todos esses elementos levaram muitos a questionar as qualidades da democracia liberal, e com isso o totalitarismo passou a ser visto como uma solução, ou como a solução de todos os problemas que acometiam o mundo, entenda-se aí, principalmente a Europa nesse contexto. Essa defesa do totalitarismo fez com que inúmeras democracias ruíssem na Europa e pouquíssimos países conseguissem sustentar as suas instituições políticas e democráticas naquele período. O termo totalitarismo surgiu na década de 1920 e foi criado, a princípio, para referir-se ao fascismo italiano, o primeiro regime totalitarista que foi implantado. Foi a partir do sucesso do fascismo lá na Itália que se conquistou a força para se espalhar essa alternativa política por toda a Europa. O ápice do totalitarismo na Europa aconteceu quando os nazistas ascenderam ao poder lá na Alemanha, em 1933. A partir daí, movimentos de apoio aos ideais totalitários de extrema-direita espalharam-se pelo mundo e chegaram, inclusive, ao Brasil. Por aqui, este movimento ficou conhecido como integralismo. No espectro político de esquerda, o totalitarismo manifestava-se por meio do regime político de Joseph Stalin. Vamos às características do totalitarismo. Os três grandes regimes totalitários da história foram o fascismo, o nazismo e o stalinismo, que se constituem nos principais movimentos totalitaristas conhecidos. Apesar de diferenças ideológicas existentes entre esses três regimes totalitários citados, é importante considerarmos que cada um dos regimes totalitários enfocados possuem características que eram peculiares a si. E essas características poderemos considerar como exclusivas. As características em comum eram culto ao líder. Então, precisamos compreender que havia particularidades, características bem particulares entre os regimes. Porém, havia aquelas características que eram pertencentes a todos os regimes citados, a pelo menos os três regimes citados. Bom, culto ao líder. O líder era reverenciado em todos os três regimes. As imagens deles eram espalhadas por todo o país. Um outro aspecto era a censura. Os meios de comunicação
não podiam emitir opiniões próprias, opiniões que fossem contrárias ao governo. As opiniões precisavam ser aprovadas pelo censor, pelo governo, e a existência de opositores também era proibida, e eles eram caçados à força. A força policial era exercida implacavelmente para caçar os opositores. A supressão de partidos políticos. Nos 3 regimes, somente existia o partido do governo. Todos os outros eram proibidos. A criação de inimigos internos ou externos. A política totalitarista trabalhou com a criação de inimigos internos e inimigos externos. A retórica totalitária criava inimigos externos e internos, e o combate a esses grupos justificava a tomada de medidas extremamente totalitárias. Os regimes totalitários, além disso, promoviam a centralização do poder no líder ou no partido. Fascismo. O fascismo foi o primeiro movimento totalitário a ser implantado na Europa. Ocuparam o poder na Itália em 1922, quando Benito Mussolini foi nomeado como primeiro-ministro após a realização da Marcha sobre Roma. O fascismo, por sua vez, surgiu em 1919, quando foi fundado os grupos italianos de combate. A ascensão do Mussolini ao poder aconteceu em um contexto de crise política e econômica na Itália e de crescimento do comunismo no país. Assim, no começo da década de 1920, as forças fascistas começaram a agir violentamente contra grupos como comunistas e angariaram o apoio dos liberais. Por meio da pressão dos fascistas, o rei italiano acabou nomeando Benito Mussolini como primeiro-ministro. Isso aconteceu em 1922. Em 1925, Benito Mussolini se autoproclamou ditador da Itália e consolidou o sistema totalitário na Itália. O fascismo é entendido como um regime precursor de movimentos conservadores na Europa, e dentro do fascismo pode ser destacado a exaltação de valores conservadores e tradicionais, a romantização e construção de um passado heróico, além do desprezo pelo socialismo e pelo antiliberalismo. O fascismo foi o grande aliado do nazismo na Europa, e durante a Segunda Guerra Mundial foi parte do eixo junto aos alemães e japoneses. O regime fascista governou a Itália entre 1922 e 1945 e foi derrubado pelo poder como resultado da derrota do eixo na Segunda Guerra Mundial. O nazismo. O nazismo surgiu na Alemanha em 1919 com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Adolf Hitler foi um dos primeiros membros do partido e, com o passar do tempo, tornou-se seu líder. Atribui-se ao crescimento de Hitler nos quadros do nazismo como resultado da sua capacidade de mobilizar multidões a partir da sua capacidade e habilidade retórica. O nazismo ganhou força na Alemanha ao longo da década de 1920. E o fortalecimento desse partido está relacionado com a derrota do país na Primeira Guerra Mundial. A derrota espalhou uma sensação de que o país havia sido vítima de um complô que forçou a rendição dos alemães. Além disso, a opinião na sociedade alemã era de que o país tinha sido humilhado com os termos do Tratado de Versalhes. A situação da Alemanha no pós-guerra, associada com a retórica nazista, empurrou muitas pessoas na sociedade alemã para a defesa de medidas autoritárias. Com o crescimento do nazismo, as tropas de assalto, tidas como SA nazista, ganharam força e passaram a perseguir os comunistas e social-democratas. A ideologia nazista foi resumida por Adolf Hitler em seu livro, escrito durante o período em que estava preso, o Mein Kampf, um dos pilares da ideologia nazista, e o antissemitismo, nome pelo qual conhecemos o ódio contra os judeus. O antissemitismo era uma ideologia já difundida na sociedade alemã desde o século XIX. Foi explorado pelos nazistas no âmbito do espalhamento desta ideologia. O crescimento do antissemitismo dentro da sociedade alemã acabou resultando no Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto causou a morte de 6 milhões de pessoas, dos quais a maioria eram judeus. Os mortos durante o Holocausto foram mortos de diversas maneiras, destacando-se fuzilamentos e morte nas câmaras de gás.
O nazismo incluía na sua ideologia o antimarxismo, o antiliberalismo, a exaltação da guerra, o controle do Estado, o nacionalismo extremado, o culto ao líder, e defendiam a ideia da superioridade da raça alemã. Chamavam os alemães de arianos. Outro ponto importante da ideologia nazista era a defesa de um espaço inato, um território supostamente de direito, onde os arianos germânicos formariam o seu terceiro Reich. Em consequência disso, os nazistas passaram a impor um expansionismo territorial. Por isso, invadiram e anexaram a Áustria e a Tchecoslováquia. Quando invadiram a Polônia em 1939, franceses e britânicos declararam guerra aos alemães, o que deu início à Segunda Guerra Mundial. O stalinismo. O stalinismo foi um regime totalitário imposto durante o período em que a União Soviética foi governada por Joseph Stalin. Existe um debate entre historiadores sobre o caráter totalitário do stalinismo, uma vez que existem historiadores que questionam essa classificação, embora grande parte dos historiadores concorde que o stalinismo tenha sido totalitário. Joseph Stalin era um dos membros do alto escalão do governo soviético, mas acabou assumindo o poder do país após a morte de Lenin, em 1924. Em 1929, tornou-se líder supremo da União Soviética e governou o país de maneira totalitária até 1953, o ano da sua morte. Uma das marcas do stalinismo foi o culto à imagem do líder, característica que se assemelha aos movimentos totalitários já citados. Tanto que, quando Stalin morreu em 1953, a reação de muitos foi de assombro. Isso porque parte da sociedade soviética não conseguia imaginar o país sem o líder no poder. Percebe-se que a figura do líder e do Estado confundem-se durante os anos do stalinismo. No stalinismo, outra marca muito evidente foi a perseguição de todos os opositores e todos aqueles que eram entendidos como uma ameaça ao Estado. Muitos dos perseguidos eram torturados e sumariamente executados ou enviados para campos de trabalhos forçados. Até pessoas do serviço público foram vítimas de Stalin durante os expurgos da década de 1930. Um dos momentos mais conhecidos do stalinismo foi a coletivização das fazendas, que aconteceu na década de 1930. Durante esse momento, os camponeses da União Soviética foram obrigados a entregarem as suas terras e posses para o Estado. Propriedade privada eram propriedades do país. Os camponeses também trabalhavam nessas terras e o que era produzido era entregue ao Estado por preços baixos. O objetivo da coletivização era financiar a industrialização da União Soviética e resultou na morte de milhões de pessoas por conta da insuficiência de alimentos. Esse evento ficou conhecido na história como Holodomor. Além dos que morreram de fome, existem também milhares de camponeses que foram executados por resistirem à coletivização das terras. Movimentos totalitários ou regimes totalitários no Brasil? Bom, o Brasil nunca viveu sobre um regime totalitário, apesar de, ao longo da nossa história, termos sido governados por regimes ditatoriais, como o Estado Novo entre 1937 e 1945 e a ditadura militar que governou o país entre 1964 e 1985. Apesar disso, em nosso país surgiram grupos políticos que inspiraram-se em ideias e regimes totalitários, como, por exemplo, o integralismo. Bom, aqui ficamos com mais um áudio-texto, lembrando que esse material é uma exposição, a fim de que você tire as suas próprias conclusões. Mas pode deixar aqui o seu comentário e sugestões para próximos audiotextos. O audiotexto é um recurso fabuloso para quem deseja informar-se ou entreter-se enquanto executa as atividades cotidianas. Se este material te ajudou em esclarecimentos, você pode nos ajudar se inscrevendo, compartilhando e deixando aqui o seu comentário, com inclusive sugestões para os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.